Cresci ouvindo a máxima: ser a morte a única certeza da vida. Quem nunca? Uma vez ouvi, numa cena inusitada da minha vida, isso é outra história, que o ser humano se preocupa tanto em definir morte que esquece de viver. É um assunto complexo, né? Envolve misticismo, religiosidade, ciência, dois mundos paralelos. Uns afirmam que tem gente do lado de cá que consegue se comunicar com o lado de lá, que tem no lado de lá quem consiga contato com o lado de cá. Realmente complexo. Minha esposa, inclusive, é uma expert no assunto, ela é espírita estudiosa. O maior desafio da minha vida é encontrar um livro espírita ou ligado ao assunto que ela ainda não tenha lido. E hoje até acompanho alguns canais no YouTube, canais sérios, porque eu acho que esse assunto tem que ser acompanhado com seriedade. Por indicação dela, até assisti alguns, indico, gostei até, entendeu? Assombrados, Curiosidade Sobrenatural, Caçadores Sobrenaturais, Kid Boy Chechel. Mas quando eu digo assim, gostei até, dá a impressão que eu estou desfazendo. Não! É que eu... Como é que eu vou dizer? Nossa, chega a arrepiar. Cara, não é... Sabe, se tá morto, é porque não tá vivo. Se não está vivo, não tem vida, está no mundo da morte. Se está no mundo da morte, por que conviver com os vivos? Eu não sei se eu estou sendo, sabe, não sei se eu estou sendo claro, mas não sei, né? Não é medo, não, tá mais para pânico. Não sou covarde. Sempre disse. Não tem medo de encarar bala, medo de encarar faca, medo de encarar vivo, mas morto. Uma vez eu assisti um filme do Kid Boy Chechel, eu juro, eu não dormi à noite. Mas por que eu estou trazendo à tona essa questão? É porque o Grêmio, ó, eu tô com a camisa do Grêmio, aqui, tricolor. Essa é a camisa do Darley na conquista da segunda Libertadores, do bi sul-americano. Máquina. Grêmio, o imortal, mas eu não estou falando de vida e morte por ser o Grêmio imortal, não. Estou entrando nesse assunto porque o Grêmio chega à final de mais uma Libertadores, estamos próximos ao trio, o grande sonho da nação tricolor, e eu tenho certeza absoluta do título. Esse é nosso. Sabe por quê? Porque a torcida e o time fecharam. E o Grêmio, como nação, como doutrina, como religião, esse manto, esse distintivo aqui, quando compactado, ele é imortal. Ninguém derruba. Então, com todo respeito aos argentinos, adversários históricos, eles vão encarar o Grêmio copeiro. O Grêmio copeiro que o Boca Juniors não encarou na final quando venceu, que o Independiente não encarou na final, que o São Lourenço quando eliminou a gente também não encarou, porque hoje o Grêmio está com cara de Grêmio. Nós vamos vencer, é muita mística, é muito amor, é muita paixão. E dentro desse contexto, me veio uma história, vou contar como me passaram, não sei se é verdade ou mentira. Estou transmitindo o que escutei. Em 1973, 74, eu fui para Porto Alegre para estudar na Zona Norte, próxima à Avenida Assis Brasil, no Colégio Mesquita. E fui morar na casa de um tio querido que hoje não está mais com a gente, o Vitor. E o Vitor, ele trabalhava nas Iviercos, tentou inclusive me colocar na empresa, eu fiz testes, talvez até tenha sido aprovado, não sei.
Eu sei que não consegui a vaga por ter 17 anos, poderia prestar o serviço militar, então eles não correram o risco. Mas passado, me formei, fiz vestibular, acabei não seguindo faculdade e por opção fui para o eixo Rio-São Paulo. Passou o tempo, o Grêmio foi campeão brasileiro em 1981 e finalmente chegou ao título da Libertadores em 83. Aí retornando a Porto Alegre, anos mais tarde, num barzinho na Salgado Filho, encontrei com amigos da época e começamos a falar sobre a conquista do Grêmio, sobre a Vivi Hércules. Aí surgiu a história do Seu Macedo. Seu Macedo era um gremista doente, se bem que eu acho que falar gremista doente é redundância, mas ele era mais doente do que os doentes. Não era homem de brigar, de discutir futebol, de perder amizades por bola, não era homem de tocar flauta, não, ele era na dele, ele sentia Grêmio, ele vivia Grêmio, com o Grêmio ele vibrava, com o Grêmio ele chorava, na vitória ou na derrota, ele sabia o que significa Grêmio ser imortal. É o amor do gremista é imortal, ele era gremista. Ele em todos os jogos do Estádio Olímpico. Junto com ele ia sua filhinha, que cresceu gremista, lógico, que foi contaminada, virou uma doentinha. E ele tinha duas características. Ia sempre, era até jogo do Grêmio, ele estava enrolado numa bandeira do Grêmio, feita pela mãe, uma obra de arte linda. Ofereceram fortunas pela bandeira, que ele não vendia por nada, que era a bandeira dele. Então ele ia no estádio enrolado naquela bandeira, e como estava com uma criança, ele tinha que levar lanches. Mas tinha que ser mocosado, porque aquele comércio do futebol não podia entrar para não fazer concorrência com quem vende lanche lá dentro. Como ele gostava mesmo era de amendoim. Então ele mocosava seu amendoim, levava uns lanches para a criança, se envolvia na bandeira e ali ele ficava, vamos Grêmio, vamos Grêmio. Tá. E o grande sonho do Seu Macedo era ver o Grêmio campeão brasileiro e o Grêmio campeão da Libertadores. Brasileiro ele alcançou. Ele viu o Grêmio conquistar o título nacional, uma vitória espetacular contra o São Paulo em pleno Morumbi. 1-0, gol de Baltazar. Posso dizer que foi espetacular porque eu estava no estádio, eu estava no Morumbi, eu vi esse jogo. Simplesmente inesquecível. O primeiro a gente nunca esquece. O Seu Macedo acreditava, né, como todos nós, que em 82 seríamos campeões da Libertadores. Foi um fiasco. Grêmio em 82 chega novamente à final do Campeonato Brasileiro e perde para o Flamengo de 1-0 em pleno Estádio Olímpico. Foi duro aquela derrota. Foi duro de suportar. Mas conquistou a vaga para a Libertadores de 83, o time mais tarimbado, mais preparado, quem sabe? Pois é, o Seu Macedo não soube. No início de 1983, um homem forte, operário, baixinho, mas carrancudo, como a gente fala, deu um pulinho para trás e foi embora. Foi embora e realizaram outro desejo dele, ser enterrado, enrolado na bandeira feito pela sua mãe, a sua bandeira tricolor. Não digo em cima de caixão, não, enrolado. Não precisava nem ter roupa, cara, que colocar. Ele queria dormir eternamente envolto no manto que a sua mãe lhe deu. Pois chega o final daquele ano, meio do ano ali, junho, julho, final da Libertadores daquele ano, digo, e o Grêmio estava na final contra o Peñarol. Logicamente que a sua filha foi ao jogo, já uma mocinha, né? Com o namorado, uma turminha. Grêmio 2-1 contra o Peñarol,
timaço do Uruguai, sempre respeitado. Uma atuação brilhante do Meia Tita, da equipe toda. Cara, não dá para definir. Eu queria ter palavras para dizer o que você sentiu. Foi a vitória. Grêmio campeão da Libertadores da América. A festa entrou noite adentro, mas é aquela coisa, né? Foi minguando, e não sei por que cargas d'água a turma da filha ficou. Aí chega aquela hora, bom, vamos embora antes que nos convide para sair, vamos. Ela está saindo e surta na arquibancada ali, cercada de amendoim, de casca de amendoim. Estava a bandeira do seu pai. Essa menina se descontrolou. Ela abraçava, ela chorava, ela berrava: meu pai, tu estava aqui, meu pai, a coisa, sabe, meu pai, tu é campeão, tu veio ver o teu time, pai, nós somos campeões da Libertadores, é o Grêmio, pai, é o Grêmio. E abraçada naquela bandeira, e todo mundo dizia: não, não é possível, se não é a bandeira do teu pai, é parecida. Não, não é a bandeira do meu pai, eu conheço a bandeira do meu pai. Agora, claro que a dúvida ficou, mas vem cá, a única coisa, como que aquela bandeira estava ali, todo mundo foi embora, como que alguém não viu uma bandeira linda daquelas e não levou? Ela foi para casa, ela não, sabe, ela não se conformava, mexeu os pauzinhos, aquele processo que precisa, bom, conseguiu abrir o túmulo do pai. Estava intacto, intocável, caixão, tudo. Sem dúvida, quem trabalha diz: não, esse túmulo está como foi fechado, ninguém mexeu. Abrindo o caixão, apesar de meses já do falecimento do pai, o corpo estava normal, como se ele dormisse. E a bandeira não estava ali. Ela colocou a bandeira no local, fechou o caixão e só disse: descanse em paz, campeão da Libertadores. Então é isso, gente. Por favor, se não for verdade, assim eu ouvi, mas mesmo sendo uma lenda, é mais uma lenda que prova a grandeza da imortalidade tricolor. E nós seremos campeões da Libertadores da América em 2017. Podem me cobrar. Esse título é nosso. Porque quando o Grêmio se transforma em Grêmio, abraçado com a sua torcida, não há quem o derrote numa decisão de Copa. É tricolor, é minha vida, é meu amor. É tricolor, é minha vida, é meu amor. Grêmio, Grêmio. Grêmio, Grêmio. Romário Oliveira, www.sofadepobre.blogspot.com. Nessa vida ou em outra qualquer, gremista. História ou lenda, o Grêmio é imortal e vamos ser campeões de 2017. Libertadores é nossa. Real Madrid, nos aguarde.